Então, amores, a gente está nessas práticas da quinta-feira, a gente está. Eu estou levando vocês para passear pelas coisas que eu vejo, né, por aí. Então, mais ou menos assim que está acontecendo. Não era a proposta inicial, né, porque as coisas eram um pouco mais calmas. Tinha uma linha, uma certa linha, né, de raciocínio, de prática e tudo mais, mas agora a coisa tá animada, né, vamos dizer assim. Então a gente está fazendo isso, né? Então, de acordo com os contatos que eu vou tendo com os professores e, sei lá, as coisas que eu vou participando, né? Então, eu vou tentando trazer aqui para a gente alguma coisa para a gente refletir, para a gente praticar. Então, esse fim de semana teve o Simpósio Varela e foi muito bonito, assim, muito rico, né? Muitas coisas muito legais, né? Sendo explicadas, assim. E eu não sou das pessoas que tem mais interesse assim pelas explicações científicas, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu particularmente não é um argumento que eu precise, sabe? Para me convencer do benefício das práticas. Para mim não é esse o ponto, né? Nunca foi muito, nunca me tocou muito esse assunto. Mas eu me comovo muito com praticantes que são cientistas, sabe? Eu acho muito legal isso, assim, né? Ontem eu tava falando ontem à noite, na prática de hoje à noite, eu vou ficar repetindo as coisas, mas eu acho muito legal, assim, quando... Ou porque a pessoa é praticante e se transforma num cientista, ou ao contrário também acontece, né? A pessoa é cientista, começa a praticar e vira um grande praticante, então entende, né, em primeira pessoa o que é a experiência meditativa, o que são as coisas que acontecem na meditação, e daí elas pegam e começam a estudar, né? Usar essa outra habilidade para estudar mais profundamente, para descobrir como é que faria para comunicar de uma forma mais ampla, né? Para os próprios cientistas. Eu acho isso muito lindo de ver, né? E também o fato é que eles vão chegando a outras explicações que talvez estivessem implicitamente explicadas, né? No budismo, mas não explicitamente explicadas, né? Então, um desses temas, estou numa dúvida desgraçada do que a gente fala hoje, mas eu vou no meu coração, vai. Tem um dos professores que participou do Simpósio Varela, chamado John Doon. Ele é um professor do Dharma, né? Um filósofo budista, estudioso e tal. E ele também ele também estuda essas bases neurocientíficas da meditação, né? Das várias práticas contemplativas. Mas é um grande praticante também, do Mahamudra, né? Aluno do Shokinima Rinpoche. Então, ele falou muito sobre um tema super interessante e que eu também não... que para mim foi completa surpresa, assim, de ver aquilo explicado, né? Eu também gosto disso. Tem um lado meu que gosta de ver coisas explicadinhas, né? E sim, esqueminha, tabelinha, videozinho, eu curto isso também, né? Então, não tem esse lado muito científico, mas eu gosto de entender melhor as coisas, né? Quanto mais explicadinho, melhor para mim, né? Não tem uma inteligência muito abstrata o suficiente para dispensar as explicações detalhadas, né? Então, ele apresentou esse tema da metaconsciência, né? Então, eu queria só explicar um pouquinho o que isso significa, né? Puta, o Ricardo, coitado, ele vai ouvir já a terceira vez. Amanhã ele vai ouvir pela terceira vez, sábado. Coitado, mas tudo bem. Nada que você não se supere, Rick. Então, só dizer mais ou menos o que isso significa na prática de shamatha, né? E daí a gente passa para essa prática que ele mesmo fez, né? No Simpósio Varela. Então, só para vocês saberem também, o Simpósio Varela aconteceu no fim de semana passado, mas ainda as inscrições ainda estão abertas para as pessoas poderem receber o material, né? E a gente pede uma doação para o Pai Zen Center que está passando perrengues lá, como todo centro de Dharma, né?
Então, talvez todo mundo já saiba disso aqui, mas tá gravado, né? Vai para outras pessoas também, então vale a pena repetir. E eu vou colocar de novo depois no vídeo, assim, eu vou colocar as informações. Mas o ponto da metaconsciência, assim, na prática de shamatha, é o seguinte: quando a gente está fazendo uma prática de shamatha, né? De shamatha com foco na respiração, por exemplo, né? Então a gente tem essa polaridade, assim, esses dois polos, vamos dizer assim, de um sujeito, né? A gente tem a sensação de ter alguém aqui que está observando a respiração que está acontecendo aqui mesmo, né? Nesse caso. Mas tem uma sensação de alguém observando alguma coisa, né? Alguém observando a respiração. Então tem um polo sujeito-objeto. E a prática de shamatha, ela justamente cultiva essa qualidade de não distração, né? De a gente não se perder do objeto. Então tem o sujeito preso pela corda, entre aspas, né? Metaforicamente, assim, pela corda da atenção plena, né? Presa ao objeto. Então é a atenção plena, essa habilidade de atenção plena que nos permite não perder o objeto, né? O mindfulness na tradição budista originalmente é isso, né? É a não distração, não se perder do objeto. Outra qualidade que a gente cultiva na prática também é essa de metaconsciência, ou como o Alan Wallace traduz, introspecção. Ele usa esses dois termos, né? Mas aqui a gente vai ver que o John Dewey explicou como se fossem nuances diferentes de uma mesma coisa: introspecção e metaconsciência. Então, introspecção é assim: eu estou prestando atenção no objeto, aí de vez em quando eu vou prestar atenção na mente. Então, é como se eu invertesse essa atenção para ver como é que a minha mente está, se ela está distraída, se ela está com sono, como é que está a minha prática, né? Então, eu monitoro a prática invertendo essa consciência para a própria mente. Quando eu faço essa inversão deliberadamente, e a gente faz isso mesmo, faz parte da prática, né? De shamatha nesse estágio inicial, vamos dizer assim, ou pelo menos shamatha com foco na meditação, né? Na abordagem Theravada, Enigma, todas as abordagens iniciais budistas. Quando eu inverto, é como se eu criasse uma outra dualidade, um pouco mais esquizofrênica, assim, porque é como se fosse a mente observando a própria mente, mas tem uma outra dualidade aí instalada, né? É eu, uma parte da consciência observando uma outra parte da consciência, mas é como se tivesse de novo uma dualidade sujeito-objeto, só que o objeto agora é a própria mente, né? Mas existe essa polaridade outra vez, assim, esse polo subjetivo observando outro polo subjetivo, mas que agora passa a ser objeto, né? Mais ou menos. A gente troca. O que acontece nesse momento? Quando a gente inverte a consciência para ela mesma, a gente não está mais observando a respiração nesse instante, né? A gente tira o foco da respiração e põe o foco na própria mente, para ver como é que ela tá, se ela tá distraída, se ela tá dormindo, se ela tá, né? Então, por isso que a gente diz que existe de novo essa polarização sujeito-objeto, e agora o objeto é uma outra coisa que não é mais a respiração, é a própria mente, né? Então, o que acontece quando a gente, na prática, o que a gente faz? A gente precisa treinar essa capacidade, né? A gente precisa treinar, e ela é super útil. Então, lá no Simpósio Varela, um outro pesquisador, que é o Jonathan Schuller, porque quem acompanhou até, o Gustavo até brincou, porque o Jonathan Schuller, ele citou o Alan Wallace, né, na fala dele, citou o projeto Shamatha. Aí o Gustavo falou assim: olha a Giane toda felizona traduzindo o Jonathan Schuller falando do Alan Wallace, porque deve ter ficado bem gozado mesmo de escutar, porque eu abri um sorrisão. Agora ele vai falar do lama, não sei o quê, né? Fiquei animada assim, de ver a fotinho do Alan Wallace lá, né? E o Jonathan Schuller, ele falou sobre a importância desse tipo de metaconsciência mesmo, né? Do treinamento disso. Então, de se pegar distraído. Então, não só na prática de meditação, mas quando a gente está lendo. É muito interessante, gente, muito interessante. Ele fala da leitura, como é que fala? Ele chama de paradigma, mas acho que é mais fácil de entender como modelo. Para mim, se eu tivesse que traduzir direitinho, eu traduziria modelo, né? Mas não paradigma. Mas esse modelo da leitura, né? De estudar a leitura para ver o impacto da distração é muito interessante. Porque ele falou o seguinte: a gente, quando a gente está lendo,
e os olhos estão percorrendo um texto, assim, a gente não presta atenção nas palavras do mesmo jeito, assim. As palavras são menos frequentes, a gente demora mais ali. E as palavras são mais frequentes, a gente passa rapidinho, né? Na leitura, assim, enquanto a gente está lendo. E esse processo é um monitoramento, mas a gente não tem a menor consciência disso. Ele é automático, né? A gente está fazendo automaticamente isso. A gente está automaticamente, enquanto a gente lê, a gente vai se demorar mais nas palavras que a gente não está entendendo direito. Normalmente são as palavras menos frequentes no texto, né? Palavras mais complicadas, sei lá. Mas tem um monitoramento da compreensão, assim, né? Então, você se demora mais nas palavras menos frequentes ou mais complicadas. Isso tudo automaticamente, assim, né? Em algum momento a gente automatizou esse processo. E aí ele funciona automaticamente. Mas todo mundo já teve essa experiência, né? De ler, tá lendo e o olho tá lá, passando as palavras. Mas a mente tá em outro lugar do planeta, né? É muito engraçado. E a gente continua lendo. É muito engraçado isso, né? A gente continua lendo. Então, eles estudaram tudo isso, assim. Tem um método para estudar tudo isso, né? Quantas palavras as pessoas acompanham de fato, assim, né? Prestando atenção nas palavras. Então, ele chama de teste do texto sem sentido. Então, eles vão mostrando palavra por palavra. Quer dizer, eles vão mostrando, não. Eles apresentam uma palavra, né? Apresentam uma palavra. Aí, a pessoa que está sendo estudada lá, né? Ela vai apertando um botão para ir mudando de palavra. Então, teoricamente, ela tem que estar entendendo as palavras que estão surgindo lá, né? Tem que estar fazendo sentido. Só que uma hora eles param de fazer sentido. Elas param de fazer sentido. Os cientistas invertem a ordem das palavras lá. E não faz mais sentido. Mas as pessoas continuam apertando o botão, né? Mesmo sem as palavras fazerem sentido. Que é o que a gente... Que é uma simulação do que a gente faz quando a gente não está mais prestando atenção em nada. A gente está viajando, o texto está lá, né? Rolando. Super interessante isso, né? E eles fizeram isso dentro do projeto Shamatha, para avaliar o impacto do treinamento, né? Só que o projeto Shamatha não era só um treinamento de mindfulness, era um projeto de treinamento de Shamatha. Então, as pessoas ficaram 3 meses em retiro fechado, treinando Shamatha, treinando 4 incomensuráveis. Era um retiro de meditação com Alan Wallace, né? De 3 meses. E depois essas pessoas foram estudadas durante 7 anos. Então, é um dos estudos mais longos, assim, de acompanhamento dos praticantes. É muito interessante, sabe? Um projeto lindo, rendeu milhares de estudos, né? E um deles foi esse que o Jonathan Schuller citou no fim de semana, né? Então, o que eles descobriram, né? Que as pessoas que treinaram essa habilidade de prestar atenção e monitorar a qualidade da atenção por meio da introspecção, elas se pegam mais rapidamente, elas se distraem menos, então tem menos divagação mental, mas ainda quando elas se distraem, elas logo percebem, né? E isso tem um impacto na compreensão do texto. Então, vocês imaginam como esse treinamento tem impacto, por exemplo, no rendimento escolar, né? É óbvio, assim, fica super claro por meio desses estudos, né? Então, eles são realmente muito úteis, né? Porque é um argumento bom para quando você quer treinar criança, né? Para as pessoas que querem trazer meditação para a educação. E é muito interessante. Porém não. Então, essa é uma parte importante, tem um super papel, né? E a gente treina desse jeito. A gente está nas práticas de Shamatha com atenção plena na respiração, a gente está prestando atenção na respiração, a respiração é o objeto da prática, e a gente monitora por meio da introspecção ou metaconsciência. Agora, essa metaconsciência, ela é intermitente, ela não está o tempo todo acontecendo, porque se tiver o tempo todo acontecendo, e esse é um dos problemas desse tipo de metaconsciência, é que você perde o objeto naquele momento, né? No momento em que você introspecta, você perde o objeto. Se você fizer isso toda hora, né? Você acaba diminuindo a percepção que você tem do objeto. Então, esse é um dos problemas. Com o tempo, a gente precisa fazer cada vez menos disso, né? Para não ficar o tempo inteiro. Respiração, volta para mim. Respiração, eu. Né? Fica uma coisa que vai retalhando a prática, né? E outra coisa que eles falaram também, essa foi uma pergunta minha, porque eu tinha lido um artigo dele antes do encontro, é que o Jonathan Schuller, num dos artigos dele, ele fala assim, que quando a pessoa está numa experiência prazerosa, assim, né? Ela está assistindo alguma coisa muito legal.
ouvindo uma música linda, e ela fica prestando atenção em como ela está se sentindo, enquanto ela está ouvindo a música linda, ela se diverte menos. Ela aproveita menos a experiência, porque ela está fazendo isso, ela está focando na música linda, focando nela, focando na música linda, focando nela. Né. Ela aproveita menos do que se ela estivesse completamente envolvida na tal da música linda, né? Então é uma habilidade útil, mas ela precisa ser usada com moderação, vamos dizer assim, né? Porque se virar um hábito, ela acaba atrapalhando a nossa vida. Outro problema desse tipo de habilidade também é que você começa a prestar atenção em coisas que você nunca prestou e, eventualmente, você começa a se desesperar. Então, pessoal, olha, eu tive crise de pânico antigamente, né? No passado, na minha vida passada. Tive crise de pânico. E eu tive um insight sobre isso, sabe? Eu tive um insight que o pânico, ele surgia... Para mim, era muito claro, assim, que o pânico, a crise de pânico, surgia porque eu prestava atenção numa sensação que eu não compreendia. Então aquilo me dava medo. E daí aquilo ficava... daí tinha uma bola de neve que ia rolando e ficava pânico, né? Mas eu tinha esse insight que começava porque eu prestava atenção numa coisa que eu não entendia que estava acontecendo. E para mim eram sintomas precoces de menopausa que eu não entendia. E as mulheres aqui vão me entender, porque menopausa é um troço que a gente nunca sentiu na vida, né? Quem teve o calor de menopausa, essas coisas, é uma sensação que a gente nunca teve na vida. Então pode desencadear, eu acho, essas crises, né? Porque você presta atenção numa coisa que você não prestava e aquilo te desespera e você acha que vai morrer, porque você não conhecia aquela sensação, né? Para mim era isso, eu tive sempre esse feeling, né? E agora, daí ouvindo o Jonathan Sculler dizer e o John Dunn também, que a introspecção pode, e o Richard Davidson também, essa introspecção, quando ela é exagerada, e você fica o tempo inteiro prestando atenção em tudo que te acontece internamente, pode gerar uma hipersensibilidade, assim, né? Então é muito interessante toda essa discussão acerca dessa habilidade particular da nossa mente, né? Agora, o que eu queria comentar é que o John Dunn e o Jonathan Sculler e o Richard Davidson também, 3 grandes cientistas e 3 grandes praticantes, eles... Aliás, o John Dunn e o Jonathan Sculler também, o primeiro professor deles foi o Alan Wallace também, então é uma fonte muito segura para a gente, né? Comum, assim. E o John Dunn o professor dele é o Chuck Nima, que é professor da Lana, então também tudo em casa, assim, né? Todo mundo, mesma sanga, né? Então, eles falaram, então, desse outro tipo de metaconsciência que é contínua, né? E que não reinstala essa dualidade sujeito-objeto. E aí ele fez uma experiência, o John Dunn fez uma experiência durante a prática. Ele fez o seguinte, ó, vou reproduzir aqui. Presta atenção que eu vou fazer um som. Só que eu vou fazer um som mais diferente, porque... Presta atenção que eu vou fazer o som. Então ele fez esse som, todo mundo escutou, né? A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: você tem a sensação de você ter escutado esse som ou de outra pessoa ter escutado esse som? Ou seja, você que escutou o som ou outra pessoa escutou o som? Então, primeira pergunta que ele faz, né? Aí todo mundo fala, obviamente, fui eu que escutei o som, né? Eu escutei o som. Então, tá bom, essa é a primeira pergunta. Então, você estava aí, né? Quando o som tocou e você percebeu o som, você estava aí, né? Era você que estava dentro desse corpo, né? Escutando esse som, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a segunda pergunta foi assim: você estava de pé ou estava sentada quando você escutou esse som? Você sabe se você estava de pé ou sentado, não sabe? Você não precisa inferir. Você não precisa pensar, eu não me lembro de ter levantado. Bom, eu me lembro de estar sentada, eu não me lembro de ter levantado para fazer nada, então possivelmente quando esse som tocou eu estava sentada. Você não precisa fazer esse raciocínio, você sabe que você está sentada, né? Então, tem muitas outras coisas que pode ser que a gente saiba, né? Que enquanto está observando o som. Ou seja, tem uma consciência mais aberta que permite que a gente perceba outras coisas além do som, que era o que a gente estava, que era a nossa tarefa, né? Porque tem isso também.
tinha uma tarefa nesse processo de atenção. Eu falei para vocês, ó, eu vou fazer um som, presta atenção no som. Então essa era uma tarefa. Vocês estavam prontos para escutar um som, né? Então poderia acontecer de a gente não perceber mais nada, porque isso é uma qualidade da atenção também. E é uma pergunta que o Darcy fez ontem à noite quando a gente estava discutindo isso. Mas não é contraditório dizer que eu estava ouvindo som, mas eu também estava... Aliás, eu não falei desse negócio do som, né? Mas não é contraditório a gente falar que a gente está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo? Então, não é. Experiencialmente, não é. Embora a gente tenha prestar atenção no som, na verdade, ele fez isso. Ele fez assim, mas eu não sei se é autossuficiente para funcionar. Embora a gente tenha prestado atenção no som, a gente tem consciência ao mesmo tempo de muitas outras coisas, né? Então, a ideia é que a gente treine cada vez mais essa consciência que está aberta a muitas outras coisas, porém presente, sem se distrair, sem pular de um sentido físico para o outro. Essa é mais ou menos a base da prática do Dzogchen, é mais ou menos a base da prática do Mahamudra. São práticas mais avançadas, né? Você tá presente, né? Consciente de estar presente. Então, é mais a prática de consciência da consciência, né? Do Alan Wallace. Consciente de que está presente, sem se perder, sem dormir e sem precisar ficar checando, né? Você simplesmente vai expandindo, vamos dizer, esse polo subjetivo, incluindo tudo dentro. Então, isso é uma qualidade muito interessante, porque a gente pode ter mais percepção de como a gente age, de como a gente está se sentindo, de como como que o outro está se sentindo, né? Sem que a atenção precise ficar brigando para prestar atenção numa coisa ou em outra, né? Então foi uma pergunta que foi feita no simpósio lá, se essa habilidade teria uma relação com uma maior empatia, né? E o Jonathan Schuller falou, olha, não foi estudado, mas vamos aí, né? Vamos estudar, porque possivelmente sim, né? Porque se você tem mais consciência de como você está se sentindo numa interação com uma pessoa, por exemplo, você tem mais consciência de como você está se sentindo e está percebendo o outro, está percebendo o ambiente, né? É claro que isso pode ser uma base muito mais poderosa para empatia, para compaixão, para todas as qualidades, né? Afetivas, assim. Então, eu achei muito, muito preciosa, sabe, essa abordagem. E é legal de ver que esses cientistas estão indo nessa direção também, né? Que é um pouco mais ampla do que as práticas de mindfulness, que são as mais ensinadas, né? No mundo todo, quer dizer. Tem uma possibilidade de expandir mais essas práticas e disso funcionar como uma base melhor também para outras práticas, né? De coração, assim, né? Mais ou menos, chuchus? Deixa eu ver. Ixi, tem um monte de coisa escrita aqui no chat. Falar sobre acumulação? Posso? Mas espera só um pouquinho, deixa eu ver. A Frank Lady está dizendo que está participando pela primeira vez do grupo. Bem-vinda, querida. Eles dizem que podem desencadear processo de ruminação. Pois é! Essa história do processo de ruminação, né? Eu acho que sim, porque você... Eu não sei bem, eu não lembro bem de ter ouvido como que isso acontece, né? Teria que estudar mais também. Mas se você estreita muito a sua percepção, você tem mais chances de entrar no processo de ruminação do que se você se permanece mais aberta, né? Então, talvez o mecanismo um pouco seja esse, sim. Mas é uma coisa que precisava estudar mais, eu não sei dizer exatamente. A Ana falou, tem também o som que você tocou como para iniciar ou finalizar a meditação, assim como quando você fala, preste atenção, exatamente. Mas no caso ele nem usou esse som, né? Ele usou essa percepção mais ampla de experiência funciona para um conjunto de elementos que não exigem esforço, exatamente, cada vez menos esforço. Isso mesmo, porque... E essa é uma grande diferença dessas práticas, né? Realmente, ele falou disso. Obrigada, Cleidinha, por me lembrar, porque o John Doon falou justamente disso. E é também uma característica das práticas de Mahamudra e de Dzogchen, porque a questão do esforço é assim, se você faz o esforço para fazer alguma coisa,
necessariamente tem alguém fazendo alguma coisa, né? A ideia é que a gente derrube cada vez mais essa dualidade, né? Não quero dizer que a gente vai, de repente, fazer uma prática de não dualidade, vai atingir iluminação. Faço votos que sim, mas não vai, possivelmente não vai ser só por meio dessa prática, né? Eu acho, sei lá, vai precisar de outras coisas. Mas cada vez que a gente se pega fazendo esforço, essa polaridade, vai pra gente falar uma palavra menos importante, vamos dizer assim. Essa polaridade sujeito-objeto está instalada, né? Porque você está fazendo esforço para prestar atenção em alguma coisa, para não se distrair, né? Então, essa prática que cultiva essa metaconsciência mais aberta e mais contínua, ela precisa ser sem esforço, né? Para não instalar de novo a polaridade e para a gente aguentar, porque, pelo amor de Deus, ficar fazendo esforço o tempo todo. E é isso que acaba acontecendo se a gente pira demais na coisa da metaconsciência, dessa de ficar, né, voltando o foco para si, para fora, para si, para fora, para si, para fora. Isso cansa, isso tem um esforço, né? Aí. Então, isso cansa. Então, essas práticas de cultivo desse tipo de metaconsciência, elas são mais sem esforço, né? E um pouco mais soltas do objeto. Então, treino é o que o Alan Wallace tem feito com a gente durante os últimos anos, né? É treinar o foco no objeto, mas de uma forma menos pregada no objeto, assim. Menos... né? Você tá com foco no objeto, mas de uma forma suave, assim. Além do objeto, você sente a respiração. Na verdade, o objeto normalmente é a respiração, né? Mas além da respiração, você sente como é que você está se sentindo, se sua mente está distraída ou não está, se você está presente ou não está, se você está se sentindo bem ou não está. Você vai deixando essa consciência se abrir um pouco mais, sem se distrair, né? Esse é o ponto, essa é a diferença. Já dá para fazer outro grupo de estudo sobre esse simpósio, com certeza. Não sei se sobre o simpósio inteiro, mas sobre essa fala do John Doone e do Richard Davidson, com certeza. A Janinha pediu para falar sobre acumulação. Acumulação no sentido budista mesmo? É isso? Acumulação? Então, no budismo tem esse termo acumulação, né? Que é são várias repetições, vamos dizer assim, de alguma coisa. Então, normalmente a gente fala em acumulação de mantra. São parênteses na prática aqui, mas depois a gente volta para a prática. Então, normalmente a gente fala de acumulação de mantra ou acumulação... Normalmente a gente usa a palavra acumulação para acumulação de alguma prática. Então, acumulação de mantra, acumulação de uma oração, né? Então, a gente usa esse termo desse jeito. Mas pode ser também acumulação de uma forma de ver as coisas, que foi nesse sentido que a gente falou, acho que no último estudo do Alan Wallace. Acumular, olhar para as coisas com uma sensação de que elas são menos sólidas, por exemplo. Ou olhar para as coisas se lembrando de que elas surgem de acordo com também com características nossas, né? Como que são os nossos sentidos, que tipo de filtro que a gente usa. Quer dizer, a gente não vê as coisas externamente como elas são, mas como a gente percebe que elas são. Né? Então, a gente pode acumular essa visão. Né? Tentar olhar para todas as coisas desse jeito. Olhar para o, sei lá, tô vendo aqui o porta-retrato que a Patrícia me deu, que fica sempre aqui na minha cara, assim, que é o Alan Wallace com a tênis em palma, assim. Coisa mais bonitinha. Deixa eu ampliar aqui. Então, ó, tênis em palma e Alan Wallace, num porta-retrato que a Patrícia me deu no meu aniversário em Santa Bárbara. Quer dizer, esse porta-retrato, ele para mim tem muitas coisas, né? Então não é um porta-retrato, mas para vocês é um porta-retrato. Pode ser que vocês falem, sim, Alan Wallace, maravilhoso, tênis em palma, linda. Mas para mim é um porta-retrato que a minha amiga querida me deu no meu aniversário, que nós passamos juntas num retiro em Santa Bárbara. Quer dizer, tem uma história desse porta-retrato. E todas as outras coisas podem ter uma história, né? Mas se a gente olha para as coisas como se elas fossem exatamente a coisa que a gente vê, isso não é real, né? Não é real. Isso é uma construção da realidade que cada um de nós faz, né? A gente
A gente conta histórias sobre os objetos, a gente tem limitações para perceber os objetos que tem a ver com a nossa própria estrutura física. A gente só vê, a gente só escuta, a gente só cheira, a gente tem sentidos físicos determinados, né? Foi uma palestra de um outro professor maravilhoso, também, Jay Garfield, né? Que a gente vê um mundo diferente de um morcego, por exemplo, ele falou. Aí se eu pudesse conversar com um morcego, aí ele falou uma coisa super interessante, ele falou assim, vamos supor, né? Vamos supor que existisse um morcego falante. Eu tive que repetir essa tradução porque eu deve ter falado muita besteira, porque eu não conseguia entender o que ele estava querendo dizer. Porque olha só a maluquice. Ele falou assim, imagina que você está conversando com um morcego falante. Putz, como assim um morcego falante, né? Eu entendi isso, mas eu falei, não, será que é isso que ele está falando? Aí eu não tinha coragem muito de dizer, né? Mas era isso mesmo, ele estava conversando com um morcego falante. Aí quando a gente conversa com um morcego falante que se comunica com o mundo por meio de um sonar, né? A gente tem olhos e o morcego tem um sonar. A gente não conversaria com um morcego falando assim, olha, esta é a forma como eu vejo uma mariposa com os meus olhos de humanos. A gente não falaria isso. A gente falaria assim, olha, morcego, eu vou te falar como é uma mariposa. Né? Nesse jeito super autocentrado, assim, que diz assim, o jeito que eu vejo a mariposa é o jeito que a mariposa é. Não é eu vendo a mariposa com os meus órgãos dos sentidos. É como a mariposa é. Vocês entendem a diferença? É gigante, né? O morcego vê outra coisa. Ele não vê nada, na verdade. Ele percebe outra coisa. Mas aí o Jay Garfield falava assim também. O morcego também não falaria para nós, olha, isso aqui é como a mariposa se apresenta aos meus sonar. Ele dizia, não, a mariposa não é assim. A mariposa é assado. Né? Então, a gente perde essa noção de que a gente está percebendo o mundo por meio de uma estrutura interna. Então, se a gente treina para ver o mundo desse jeito, a gente acumula a visão, né? Da interdependência, da vacuidade. Então, esse é outro sentido de acumulação também. Muito interessante, né? Muito importante também, porque a gente precisa treinar as coisas, né? Vixe Maria. Hoje eu tô achando que a gente vai acabar fazendo prática, mas vamos fazer assim. A Franklin está perguntando um livro sobre a prática sem esforço. Querida, qualquer livro que eu te falar, você não vai nem achar que está falando sobre isso, porque é um detalhe das práticas. Então, eu não conheço nenhum livro sobre esse jeito que a gente está discutindo agora. É melhor a gente ir seguindo e você vai se aprofundando mais, né, nas discussões, assim, porque eu não sei te indicar nenhum livro específico sobre isso. O Ricardo falou assim, o Alan Wallace também começa em algum momento a colocar a respiração em segundo plano. Exatamente. Ele brinca, né? Deixa 20% não, deixa 80% da sua atenção na própria consciência e 20% no ritmo da respiração. Maluquice também, mas é essa tentativa, né? De ampliar, de não focar, assim, muito estreitamente no objeto da meditação. Seria um método para... Exatamente, é isso que a gente vai fazer. Essa prática que a gente vai fazer. De treinar a percepção da metaconsciência de forma mais natural. Exatamente isso. Em relação às emoções negativas, não existe essa... emoções negativas é um termo que o Paul Ekman não usaria, porque as emoções elas não são negativas ou positivas em si, né? Elas podem se manifestar de forma construtiva ou destrutiva, mas emoção negativa não é um termo que o Paul Ekman usa, mas vamos lá. Em relação às emoções negativas ou destrutivas, tem estudos relacionando depressão com pensamentos ruminativos. Ela está afirmando, tem estudos assim. Qual seria a melhor técnica de meditação para não aumentar os pensamentos ruminativos, a solidez que pode se dar aquilo? Para um paciente em depressão, eu não sei te dizer. Porque a gente não dá para a gente dizer que as práticas de meditação para um paciente em crise tem um efeito positivo, né? Porque a pessoa pode se aprofundar mais ainda na crise. Então, as práticas de meditação durante uma crise aguda, elas não são indicadas para um paciente com depressão. Agora, existem vários graus de depressão, como a Márcia está falando, exatamente. Existem vários graus de depressão, todo mundo experiencia ruminação, independente de estar deprimido ou não, né? Mas então é um processo que pode ser mais comum, mas acho que vocês têm que ter isso na mente, assim. Que meditação não é para todo mundo a todo momento. É para todo mundo, mas não a todo momento. Então, pessoas em crise depressiva, não.
Pessoas em crise maníaca, não. Pessoas em crise psicótica, não, né? A depressão aprofunda esses estados. Que é para fazer isso, né? A meditação serve para isso, para aprofundar a percepção dos estados de mente, né? Só que se a pessoa está num estado muito perturbado, isso aprofunda a perturbação também, né? Então é bom a gente saber disso. Mas vamos supor que a pessoa está fora da crise, que é muito legal. A pessoa está fora da crise, sabe o que é depressão, já teve deprimido, mas está fora da crise, né? Então esse tipo de prática, essa prática que a gente vai fazer agora, que a gente já fez várias vezes, mas que a gente vai fazer agora, que, né, nesse contexto aqui, pode ajudar muito, né? O que ajuda, na verdade, a gente a soltar a ruminação, a gente a poder sair da ruminação, é poder soltar os conteúdos da mente, desenvolver essa habilidade e entender essa possibilidade que a gente tem de soltar os conteúdos da mente quando elas aparecem. Ver pensamentos como pensamentos. Observar como se estivesse observando o céu, as nuvens passando, assim, né? É essa habilidade que nos salva da ruminação, de qualquer tipo de qualquer estado muito estreito de mente, né? É a gente recuperar a abertura, soltar os conteúdos, né? E ficar presente. Então isso salva todo mundo. É uma habilidade que todo mundo poderia treinar, mas é sempre melhor treinar, né? É melhor aprender a nadar antes de cair no mar, né? É melhor a gente treinar antes de entrar num quadro muito complicado, porque lá no meio é muito difícil, né, gente? Vamos combinar. Então, melhor a gente treinar. Laura, qual a melhor forma de passar por uma crise e praticar quando você está tranquilo? Exatamente. Assim a gente vai construindo as bases para criar uma crise e manter uma consciência maior do processo. Exatamente. Agora, é claro que se uma pessoa está numa crise na nossa frente, a gente não vai falar, putz, que pena que você não treinou antes, né? Agora você poderia estar muito melhor, mas como você não treinou, fazer o quê? Agora aguenta, né? Lógico que a gente não vai fazer isso. Então, para tirar uma pessoa de uma crise, a gente vai usar, sei lá, as ferramentas que a gente tiver, né? Então, os terapeutas vão fazer o que eles puderem para tirar a pessoa da crise. Mas se a gente puder tirar a pessoa daquela paisagem, né? Se a gente puder quebrar o circuito de pensamentos onde a pessoa está presa, de algum jeito, né? Chamar atenção para o corpo, chamar atenção para outra coisa. Eu nunca me esqueço, uma vez a Inês, nossa amiga querida, que eu nem sei onde está morando hoje, aquela louca daquela Inês, acho que ela está morando em Alto Paraíso, se eu não me engano. Ela contou uma história super interessante, assim, da mãe, Alto Paraíso, a Lu falou que tá aí, Alto Paraíso. Ela falou da mãe que estava muito deprimida, e daí não tinha o que falar, ela não prestava atenção, ela não queria falar sobre o assunto, né? Ela estava lá presa naquela névoa, né? De coisas, assim. E todo mundo tentando fazer alguma coisa, e ela não conseguia sair daquele estado, né? Aí diz que a Inês tinha em cima da mesa da casa da mãe dela um livro de fotos, assim. Um álbum de fotografia, coisa que não existe mais, né? Mas existiu, ela tinha um álbum de fotografia. Aí diz que ela pegou o álbum, a Inês pegou o álbum, ficou olhando o álbum, como que não quer nada, assim, né? Aí ela olhou uma foto e falou assim, mãe, quem que é essa pessoa aqui? Aí diz que a mãe falou, acho que é a tia, não sei qual. Aquela que era a mãe de não sei quem, que fez não sei o que lá, sabe? Tirou a mãe, assim, com muita habilidade, daquela névoa lá, com um álbum de fotografia. Então, muita habilidade isso, né? É tentar tirar a pessoa, arrancar a pessoa da paisagem onde ela tá, né? Como se a gente desse a mão para ela e tirasse ela daquele quarto escuro, assim. Mas não falando sobre o quarto escuro, falando assim, olha como é legal lá fora, vamos aí, por favor, blá, blá, blá. Né? De um jeito mais direto, assim. Tipo, nossa, que sol que tá lá fora! Sei lá, alguma coisa assim, né? Então, essa habilidade a gente pode desenvolver, mas pode ser necessário uma ajuda mais profícia, né? Trabalhar com o corpo, exatamente. Primeiro passo é se conectar e entrar no mundo do outro, exatamente, para entender o que está acontecendo no mundo do outro, né? Puta, o Sérgio vai sair e a gente acabou que não fez a prática, né, Sé? Mas agora a gente vai entrar a fazer a prática, então. A gente vai fazer a prática e depois a gente continua conversando. Se o Sérgio precisar sair... Hã? Você vai sair, Sé? Você mandou uma mensagem? Não, não vou sair, não. Ah, bom! É que eu só vi um Mandei beijo. É que mandei o só mandou uma mensagem pra mim. uma mensagem para você, mas não vou sair, não. Ah, querido, tá bom. É que eu vi só a última, que é beijo. Eu falei, putz, o Sérgio vai sair, nós não fizemos uma prática. Caramba, eu falo demais, né? Falo muito.
Então, vamos fazer a prática de qualquer jeito. Agora que eu interrompi minhas meninas, vamos fazer a prática. Então, essa que o John Duniz ensinou, que é muito parecida com o que o Alan Wallace ensina, né? Mas nesse contexto pode fazer um sentido um pouco diferente. Assim. Então, vamos lá. Encontre uma postura confortável. E vamos lá. Então, com base em toda essa conversa, em tudo que nós conversamos agora, todas as situações que a gente pode imaginar que uma habilidade dessa seria útil para nós, para os outros, a gente poderia trazer, então, para começar a prática, essa motivação de cultivar todas as habilidades possíveis para nós. Para que elas possam nos ajudar em um momento futuro, para que elas possam nos ajudar a lidar com as dificuldades que as pessoas à nossa volta podem atravessar. Então, traz essa motivação para essa prática. E a gente começa trazendo a consciência para o corpo, sentindo o apoio da terra, o apoio da cadeira, o apoio dos pés no chão. Ou se você se deitou, o apoio do chão. Sente que a terra está te apoiando. E você pode então relaxar. O John Doon, na prática que ele conduziu, ele sugeriu de a gente elevar os ombros numa inspiração, eleva, eleva, eleva os ombros, eleva, eleva, eleva e solta na expiração. A gente pode fazer mais uma vez, eleva, 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 eleva os ombros, eleva, eleva, eleva e solta na expiração. Relaxa cada vez mais com cada expiração. E vai deixando o corpo se acalmar. Pelo próprio relaxamento, pelo próprio conforto da postura. Mas também deliberadamente evitando qualquer movimento que não seja necessário nesse momento. Deixa o corpo aquietar. Começa gentilmente a trazer a atenção para as sensações da respiração. Nota as sensações da respiração. E se os pensamentos surgirem, veja que eles surjam e se dissolvam. A gente não precisa seguir, a gente não precisa consertar, a gente não precisa fazer nada, a gente só escolhe as sensações da respiração como foco da nossa atenção nesse momento.
Toda vez que você se perceber que a sua atenção se perdeu da respiração, relaxa, traz gentilmente a atenção de volta para as sensações da respiração. Deixa a respiração ser uma âncora. E agora um pouco vai afrouxando o foco na respiração. Como se essa âncora agora fosse uma boia na superfície do mar. E vai afrouxando um pouco o foco. Se mantém ainda em conexão com as sensações da respiração, mas deixa esse foco agora se ampliar. Sem trocar o foco de lugar, só ampliando. Vai notando a sua presença no corpo. Sem nenhum esforço, deixa o foco se ampliando. Mas se dando conta também da sua presença. E abandona qualquer tipo de esforço. Deixa a consciência agora descansar nas sensações da respiração só. Fique apenas presente, sem se distrair, sem se perder. Deixa tudo à sua volta acontecer sem que você precise fabricar nada, sem que você precise consertar nada. Solta cada vez mais a fixação a qualquer coisa. E só se apoia na respiração para permanecer presente. Mas com uma sensação de espaciosidade, de abertura. Deixa os pensamentos passarem, os estados emocionais surgirem e se dissolverem. Os impulsos dos outros sentidos surgirem e se dissolverem nesse espaço da consciência.
Como se você pudesse só tocar essa boia da respiração. Permanecer presente. Nota que é fácil nessa prática ter uma sensação de desorientação. Se perder no espaço de vácuo, numa espécie de vácuo. Mas essa não é a prática. A prática de uma presença neste momento, no corpo. Aberta. Sem se distrair. E aí, chuchus, falei demais no fim, a gente não teve muito tempo para a prática. Queria deixar uns minutinhos aqui para a gente conversar no final também. A gente pode, talvez, repetir essa prática na semana que vem com mais tempo, né? Agora que a gente já conversou sobre os fundamentos. Não tem exatamente uma novidade, assim, né? A gente já, quem segue o Lama Long Wallace certamente já fez essas práticas, é um pouco o que deveria ser a prática de Shamatha Pura também do Lama San, tem alguns detalhes diferentes, sim, mas é mais ou menos parecido, assim, né? Então não é exatamente uma grande novidade, assim. O Lama Long Wallace ensina essa prática como ele chama, às vezes, de fundir a mente com o espaço, né? Uma coisa muito parecida, assim. Só que sempre com a respiração ali de boia, né? Como se a gente tivesse... Às vezes o Lama Wallace também usa essa imagem, assim, como se a gente tivesse de snorkel, né? No mar, assim, com a mão na boia, né? Da respiração, né? Pra gente não se perder demais. Agora, o risco dessa prática é a gente viajar, né? A gente... Ai, que lindo esse espaço... Desaparece, né? Então não é isso. Isso não é muito útil para nós no dia a dia, né? Útil para nós é sentir encarnado, como diz o Varela, né? Como dizia o Varela, sentir encarnado no corpo e no mundo e em contato com o estado de mente, né? Bruninha, você tá com a mão levantada faz um século e eu não tinha visto, desculpa. Fala, querida. Ai, peraí, que eu não tô deixando ninguém abrir o microfone. Fala, querida. Não é a mão, não, gente. Hã? Não é a mão, não. Ah, não é? Só um íconezinho no nome. É, por isso que você tinha levantado a mão. Então, é isso, chuchuzinhos. Alguém gostaria de fazer compartilhar alguma coisa, reclamar? Qualquer coisa? É super interessante, né? Porque em algum momento na discussão alguém fala assim,
lembro bem em que contexto que foi que o Richard Davidson fez esse comentário, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, que os grandes praticantes, né, que conseguem sustentar esse estado de metaconsciência contínua, aberta, o tempo todo, né? Eles estão no meio de qualquer tarefa, por mais complexa que ela seja, no meio do mundo, por mais zoado que esteja, né? E eles sustentam a mesma qualidade de presença. Então, é esse o treino, né? A gente poder sustentar essa mesma qualidade de presença em qualquer situação. Isso não é útil, pessoal? É super útil, né? Não é um estado particular de mente, né? Não é ficar preso nos conteúdos da mente, mas é um estado de presença mesmo, né? Que inclui tudo, assim, que não está fixado em nada, mas que inclui tudo ao mesmo tempo, né? Percebe tudo. Então não é simples, né? Não é fácil. A gente fica pulando de um foco para o outro, a gente, né? Mas a gente tem a sensação de ter a gente tem a sensação de ter que impedir algumas coisas e favorecer outras e, né, internamente, assim. Mas a gente pode treinar essa abertura, né, esse soltar, esse estado sem esforço, né? Tá bom, chuchus? Então, é assim, vocês vão ficar viajando comigo, né, nas maluquices que vão me aparecendo, porque vai surgir um monte de coisa. Ó, sábado agora vai ter uma entrevista com a Robina Curtin, que é uma outra história, né, completamente diferente. Uma mulher incrível, ela é incrível. Ativista, budista da pá virada, assim, da pá virada, da prática em presídio. Ela é muito incrível e ela é o oposto do estereótipo da praticante budista. Ela fala rápido, mais rápido que eu. Ela é super assim. Vai ser muito legal. Então, sábado, acho que é 5h30, a entrevista com ela no canal do YouTube do Lugar. Então, sei lá se depois a gente vai ter uma prática da Rubina na semana que vem, né? Não sei o que vai acontecer. Mas se vocês um dia acharem que tá demais, assim, que eu tô viajando demais, que a gente tá, sei lá, se perdendo, não sei, qualquer coisa, vocês me dão um toque, porque a gente toma um rumo, né, diferente. Mas é que eu sempre fico nessa coisa, né, o que a gente vai falar na quinta-feira de manhã, né? Aí eu acabo achando que é melhor trazer o que tá vivo pra mim, né? Assim, na hora, tentando não atrapalhar muito. De sábado, 17h30, no YouTube do Lugar. Robina Curtin. Então tá bom, chuchuzinhos. Então... Tá lindo, Gê, tá lindo tudo. Muito obrigada. Tá bom, então seguimos assim. Muitos beijos, amores. Bom fim de semana, boa semana. Rick, até mais. Bruninho, até mais. O Ricardo e o Bruno, coitado, não sai. A gente vai estar junto o fim de semana inteiro, amores. Vamos olhar por esse lado. Beijo, amorzinhos. Oi, gente, um beijo para vocês. Obrigada, foi muito boa. Beijo, Obrigada, Bom dia. Gratidão, Jane. Beijo, Adorei a sua tradução do simpósio, Varela. Ah, obrigada, que bom. Muito entusiasmo, muita emoção que o expositor sentia. Você tinha conexão com cada um. Foi muito lindo. Que bom, que bom. Obrigada, queridos. Um beijo, viu? Beijos. Até mais. Beijo, obrigada, Gê. Beijo. beijo a todos. Tchau, Ricky. Até amanhã.